Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A leitura de hoje ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser dividida em 3 passagens. A primeira delas, eu peço aos irmãos para abrir no livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Próxima passagem se encontra em Mateus, capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A última leitura, ela se encontra no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 17, versículos de 3 a 5. Lucas, no capítulo 17, versículos de 3 a 5. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Palavra do Senhor. Bom dia. Que a maravilhosa graça, obrigado Carlos, obrigado Marcos por esse cântico, que a maravilhosa graça de Jesus possa estar presente na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje pela manhã. Quero agradecer o João. A gente observa os detalhes. Quando eu cheguei aqui, o irmão já sabia quais eram os textos que seriam lidos. Um bom exemplo para todos nós, pegou antecipadamente. E o João tinha dentro da Bíblia dele, a gente olha as coisas, né? Meu olho é grande, eu observo as coisas. Dentro da Bíblia dele, ele tinha um bilhetinho com os 3 textos já escritos. Bastou ele apenas confirmar comigo se seriam eles. Que Deus abençoe, viu, João? Pelo zelo, pela boa vontade, pela leitura, pela dedicação. Leiamos, irmãos, a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Segundo o texto que o João leu para nós, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Obrigado, Mário. O Pedro, aproximando de Jesus, ele perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, a nossa reflexão de hoje será sobre o importantíssimo assunto, o perdão. E eu estou convencido de que Deus vai tratar com você hoje de manhã, assim como Ele tratou comigo, esse assunto no decorrer desta semana. Na verdade, todos nós, num dado momento da vida, numa situação ou outra, nós teremos que lidar com o perdão. A questão não é se, a questão é quando. Hoje ou amanhã, em qualquer dia no decurso da nossa vida, nós vamos ter que lidar com o perdão. Sabe por quê? Ou porque nós machucamos alguém, ou porque alguém nos machucou. Ou porque nós ofendemos alguém, ou porque alguém também possa ter nos ofendido e nos decepcionado. Seja isto conscientemente ou deliberadamente, a questão em si não é quando. O contrário, a questão em si não é se você terá que perdoar ou não, mas quando você terá que perdoar. A qualquer momento da sua vida, em qualquer circunstância da sua vida, quando você menos esperar, você vai precisar receber o perdão de alguém. E você vai precisar liberar o perdão também para alguma pessoa dos seus relacionamentos. Nenhum de nós passa pela vida incólumes, livres deste drama intrapessoal. Perdão é intrapessoal. Perdão, às vezes, ele está dentro de nós. E nós precisamos lidar com isso. Perdão é uma questão de sobrevivência. Se você não perdoar, você vai adoecer. Aquela amargura, aquela mágoa vai tomando o seu coração, tomando a sua alma, tomando as suas emoções, e você adoece também fisicamente. Não é apenas no emocional, não é apenas na sua alma, mas você também adoece fisicamente se você não perdoar. Não perdoar irá transformar a sua vida num cenário cinzento de amargura, de drama, de dores e de sofrimentos pela amargura. Por isso, a Organização Mundial de Saúde já anunciou que 50% das pessoas, eu achei isso aí incrível, isso me chamou a atenção, 50% das pessoas que passam por hospitais, elas passam ali por problemas de origem psicossomáticas, ou seja, são problemas de saúde emocional que vai tomando o corpo da pessoa. Você e eu, nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar porque ninguém é perfeito. O irmão amado e querido que está sentado do seu lado não é perfeito, como eu também não sou perfeito. Não há casamento perfeito. Maridos, perdoem as vossas esposas. Esposas, perdoem os seus maridos, porque não há casamento perfeito. Não há família perfeita. Não há ninguém perfeito. Não existe igreja perfeita. Não adianta você rodar nas 18 congregações da Igreja de Cristo que existe em Belo Horizonte, porque você não vai encontrar uma igreja perfeita. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas. Aqui é um lugar de pessoas ricamente perdoadas. Aliás,
no céu só vai entrar esse tipo de gente. No céu só vai entrar pessoas que foram perdoadas. E eu e você, nós fazemos parte desse grupo de pessoas que foram perdoadas. Eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco mais sobre o simples fato de eu e você estarmos aqui hoje. Isso já é uma prova eloquente de que nós fomos muito perdoados e também estamos convocados a oferecer o perdão. Eu achei interessante quando eu estava lendo um livro, e esse grande pensador cristão aí, o C.S. Lewis, ele disse aí a seguinte frase, e eu vou lê-la para não incorrer em erros. É fácil falar de perdão, até que você tenha alguém para perdoar. C.S. Lewis foi muito assertivo, muito sábio. É fácil pregar sobre o perdão. Eu estou pregando, pregar aqui para mim é muito fácil. E Deus tratou isso comigo essa semana. É fácil pregar sobre perdão, até que alguém fira você, ou fira alguém que você ama. Já parou para pensar nisso? O quanto dói quando alguém fere um ente querido seu? O quanto nós guardamos, o quanto nós temos um ressentimento quando alguém fere um dos nossos filhos, fere um dos nossos netos, para nós que já temos netos, fere a nossa esposa, fere aquelas pessoas que são especiais para nós. Então é fácil pregar sobre o perdão, até que alguém fira uma dessas pessoas que é o nosso ente querido. É fácil você ensinar aos outros sobre o perdão, até que você mesmo seja alvo de uma injustiça e precise exercer o perdão. Como eu pensei nesse texto essa semana. É fácil ensinar sobre o perdão. Senhor, vai ser fácil eu chegar e falar para o seu povo. Aliás, nós temos liberdade. Aliás, nós temos convivência, nós temos relacionamento para isso. E para falar com você é muito tranquilo, embora estamos falando em nome de Deus, temendo por causa do temor do Senhor, mas é muito tranquilo eu falar com você, porque nós nos relacionamos há anos. Além de irmãos, nós somos amigos. Mas o difícil é exercer o perdão quando eu, e talvez quando você também, quando nós somos vítimas de alguma injustiça. Perdão não é algo natural. Perdão é obra da graça, da maravilhosa graça de Deus. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação. Ninguém perdoa porque é bem educado, porque a mãe foi boa, o pai foi bom e lhe deu uma boa educação. Ninguém perdoa por isso. Ninguém perdoa porque tem uma personalidade amena, porque é uma pessoa suave, amável, fácil de lidar. E permita-me eu te dizer, eu sei que você tem N exemplos, mas eu tenho um exemplo de uma pessoa de uma personalidade amena dentro da minha casa. A Ieda é extremamente dócil, mas ela não perdoa porque ela é dócil. Perdão é obra da graça. Ninguém perdoa porque tem um coração sensível. Perdão é pela maravilhosa graça de Jesus que nós acabamos de cantar. Eu consigo perdoar por causa da graça de Deus na minha vida. Você consegue perdoar por causa da graça de Deus na sua vida. Do contrário, nós seríamos um poço de amargura e de ressentimentos. Então nós vamos usar os 3 textos lidos hoje para abordar 3 assuntos. O primeiro dele é por que perdoar. A primeira razão por que devemos perdoar está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Acompanha comigo pela 3ª vez a leitura. O João leu e leu muito bem. A 2ª vez eu fiz a leitura e agora eu gostaria de chamá-lo, de convocá-lo a acompanhar mais uma vez o que nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu e você, nós recebemos uma nova vida. Nós somos eleitos de Deus, nós somos santos e amados. E a palavra de Deus está nos chamando a sermos ternos de afetos de misericórdia. Então nós recebemos uma nova vida.
nós recebemos um novo caráter, nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova mente, nós somos novas criaturas. Portanto, perdoar faz parte da nossa nova vida em Cristo Jesus. Perdoar faz parte da sua e da minha nova vida em Cristo Jesus. Se você me disser que não perdoa, você está dando uma prova incontestável de que você não nasceu de novo. Se você disser que não perdoa o seu esposo, que é a pessoa mais próxima de nós, que não perdoa a sua esposa, que não perdoa os filhos, que não perdoa os irmãos da igreja, que não perdoa aquela pessoa que te agrediu injustamente, se você disser que não perdoa, você está dando uma prova incontestável de que você não nasceu de novo. Você vai precisar nos procurar, você vai precisar sentar conosco e aprender sobre a palavra de Deus para você se converter, porque quem não perdoa não é convertido. Quem não perdoa não nasceu de novo. Se você me disser assim, comigo é diferente, comigo não pode errar, pois se errar, não tem segunda chance. Isto significa que você nunca passou pela experiência da conversão. Se você afirma categoricamente que ninguém tem uma segunda chance com você, talvez você nem fale isso, mas pratica isso, não dá uma segunda chance a quem errou com você, você está dando uma prova incontestável de que você não é convertido. Se eu agir assim, eu estou declarando para você que eu não sou convertido, porque quando você foi transformado pelo Espírito Santo, quando você nasceu de novo, você entrou para a família de Deus, e faz parte da natureza de quem entrou para a família de Deus, perdoar. Faz parte da natureza daquele que entrou para a família de Deus, liberar o perdão. O segundo motivo por que nós devemos perdoar é que o texto nos ensina, nós vamos lê-lo novamente, Colossenses 3, agora o versículo 13, o texto nos ensina que nós temos queixas uns contra os outros. E quantas queixas você tem do Baltazar? E quantas queixas nós temos uns dos outros? E quão profundas queixas nós temos uns dos outros? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quantas queixas nós temos dos irmãos, sendo bem honestos? Quantas vezes nós deliberadamente temos motivo para criticar um irmão ou uma irmã? Quantas vezes involuntariamente nós ferimos alguém? Na verdade, quantas queixas, quão profundas são essas queixas que nós temos uns contra os outros. Às vezes, nós pecamos, nós ofendemos alguém sem perceber. Uma das coisas mais intrigantes da vida é que muitas vezes você faz o mal para alguém sem perceber que está fazendo. Isso já aconteceu com você? Quando você menos espera, melhor quando diz, e o pior é quando fica calado. Quando você menos espera, alguém te procura e diz para você que está chateado com você, que está triste com você, porque você fez aquilo, ou aquilo outro, ou alguma atitude com ela, que você nem imaginou. Você decepcionou alguém sem perceber que a decepcionou. Isso acontece conosco. Alguém fica triste e magoado com você, sem que você se lembre do dia, da hora, da circunstância, do momento, e por que você ofendeu? Sabe, irmãos? Porque nós somos pecadores. Pecadores perdoados, mas somos pecadores. Nos nossos relacionamentos, nós ferimos, às vezes, sem perceber. Já aconteceu com você? De você chegar em casa, às vezes, e a esposa ou o esposo está meio assim, diferente do cotidiano, e você nem sabe por quê. Mas acontece. Porque nós somos seres humanos. Às vezes nós temos motivo de queixa. Muitas vezes também a causa da ofensa está na nossa fraqueza, na nossa natureza que é tendente ao mal.
O nosso coração funciona muitas vezes como um laboratório, onde se processa em larga escala a iniquidade, e fazemos o mal deliberadamente. Às vezes nós queremos mesmo machucar alguém. Isso acontece com você ou é só comigo? Às vezes eu quero mesmo dizer algumas coisas para alguém que eu não deveria dizer, mas às vezes eu faço. O nosso coração funciona como uma máquina, como um laboratório. O profeta Jeremias nos diz que o coração é terrivelmente enganoso. E ali processa alguns sentimentos, processa alguns pensamentos. Eu estou ligando aí o coração com a mente. Que nós fazemos deliberadamente, propositalmente contra alguém. Isso nos leva à condição de alguém ter queixa contra nós. Temos queixas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Temos queixa até dentro da igreja. Certamente alguém já te procurou, não deveria ter feito isso, e queixou da minha pessoa com você. Mas nós temos queixas, às vezes até dentro da igreja, por isso nós precisamos perdoar. E o segundo texto que nós vamos tratar hoje, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, agora a questão é, até quando, Senhor, eu devo perdoar? O primeiro texto nós usamos para entendermos juntos por que devemos perdoar. Agora, até quando eu devo perdoar? Até que ponto eu devo perdoar? E aí o Pedro, talvez, movido por esse assunto, Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta. Senhor, até quando? Pedro, que era um falazada, Pedro era um falador, Pedro gostava muito de falar. E o Pedro, ele mesmo fazia a pergunta, e ele mesmo dava a resposta. Senhor, até quando? Até 7 vezes? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus respondeu para ele algo estonteante. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E eu acredito que o Pedro ficou nocauteado com aquela resposta. Porque é bem provável que o Pedro queria uma resposta assim. Jesus dissesse para ele, Pedro, você é um cara crente mesmo. Você dá uma resposta, você faz uma pergunta e apresenta uma resposta cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de compaixão, porque o número 7 é o número da perfeição. Então Pedro talvez esperava essa resposta, esperava esse elogio, como eu e você às vezes questionamos alguém com um terceiro, esperando um elogio da nossa pessoa. E Jesus dá ali um nocaute no Pedro com a seguinte resposta, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui, eu tenho certeza, que ele não estava tratando de uma cifra matemática. A questão aqui é um emblema. Jesus não queria ensinar para o Pedro que 7 vezes 70 é 490. Não era esse o assunto, não era essa a ideia. Jesus não veio aqui para ensinar matemática a ninguém. Ali a ideia era um emblema. Significa que o perdão não tem limites. Quando você lê esse texto, irmão, traga para o seu coração o perdão que você deve liberar, o perdão que você deve conceder, ele não tem limites. Você e eu, nós precisamos perdoar. O perdão de Deus é o parâmetro para o nosso perdão com as pessoas. Então nós devemos perdoar, está lá em Colossenses 3,13, não vou voltar agora, mas nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou, assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Está na parte B de Colossenses 3,13. A grande pergunta é, quanto Deus nos perdoou? Hoje você chega para Deus e pede perdão. Amanhã
eu e você, nós chegamos de novo diante de Deus, Senhor, o Senhor me perdoa. Semana que vem, nós chegamos diante do Pai, Senhor, o Senhor me perdoa. Mês que vem eu chego diante de Deus, Pai, o Senhor me perdoa. No ano que vem, eu vou ter que chegar para Deus e falar, Pai, o Senhor me perdoa de novo. Então, quantas vezes Deus te perdoou? Se o parâmetro é o perdão de Deus, quantas vezes você deve perdoar o seu próximo? A resposta é o emblema de Jesus. É de maneira infinita. Analisa, irmão, traga para o seu coração quantas vezes Deus perdoou você. O que Jesus está dizendo ali a Pedro, para você e para a minha vida, é que o perdão é ilimitado. E é exatamente nesse fato de o perdão ser ilimitado é que reside a nossa esperança. Se Deus dissesse para você assim, ó, acabou, você errou de novo, agora acabou, interrompi o meu relacionamento com você, onde estaria a sua esperança? Mas a nossa esperança está exatamente no fato de o perdão de Deus ser ilimitado para cada um de nós. E Jesus ilustrou esse assunto de uma maneira magnífica, alguns versículos depois aí, na parábola do credor incompassivo. O rei perdoou aos seus servos 10.000 talentos, é assim que diz a história. Mateus 18, 25, 23 a 35. Um rei saiu para ajustar contas, e encontrou um dos servos que ele devia 10.000 talentos, e aquele homem, não tendo com o que pagar, rogou misericórdia, rogou mercê diante do rei, e o rei lhe perdoou os 10.000 talentos. Continua o texto sagrado ali nos narrando que aquele servo perdoado encontrou um conservo que ele devia 100 denários. E aquele conservo pediu perdão. E aquele servo que havia sido perdoado pelos 10.000 talentos, disse, eu não vou te perdoar não, não vai ter jeito não. Eu vou te mandar para a prisão e você vai ter que pagar ali até o último centavo. Então o rei, irado, o rei chamou aquele servo e disse, servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos, não devia você perdoar o seu próximo, o seu servo, em 100 denários? E o rei, irado, disse para aquele servo, você vai para a prisão e vai pagar ali até o último centavo. E Jesus termina essa parábola dizendo essas palavras, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Irmão, me perdoa. Irmã, me perdoa. Nos meus relacionamentos com você eu já te feri. Nas minhas omissões com você eu já te ofendi. Eu preciso do seu perdão. A pessoa que está do seu lado precisa do seu perdão. Porque assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Nós precisamos perdoar. Interessante essa parábola ali que Jesus contou, e que eu apenas resumi aqui em questão do tempo, que eu gostaria de lê-la em detalhe, mas ali parece que tem um exagero. Jesus usa ali na ilustração, ele usa uma hipérbole. Uma hipérbole é um exagero, não é uma mentira, é um exagero para ensinar uma verdade. Ali tem uma cifra astronômica, absolutamente exagerada para aquele tempo. Por quê? Por que Jesus usou ali de uma hipérbole, de uma ilustração extremamente exagerada para aquela cultura, para aquela época? Por quê? Porque o que é um talento? Você já pesquisou, já buscou lá naquela questão de medidas daqueles dias, o que é um talento? Um talento era naquela época 35 quilos. Mas quilo de quê? De ouro. O Marden já respondeu, obrigado Marden. 35 quilos de ouro, que equivalia a um talento. Preste bem atenção. O custo do ouro, na última sexta-feira, dia 19, eu fiz questão de pesquisar no Diário do Comércio, estava custando R$308 o grama. Eu não estou dizendo de 1 quilo são 1.000 gramas. O quilo de ouro, na última sexta-feira, dia 19, se você quiser confirmar depois, você vai encontrar lá no Diário do Comércio. Estava R$308 o grama do ouro. Sabe quantos quilos de ouro são 10.000 talentos? Fácil de fazer o cálculo, claro.
são 350 mil quilos de ouro. Numa cifra hoje, daria mais de 90 bilhões de dólares. É por isso que Jesus usou ali uma hipérbole para ensinar. Nenhum trabalhador judeu naqueles dias poderia dever mais de 90 bilhões de dólares. Claro que não poderia. Porque o salário da época era 1 denário por dia. Então, um cidadão, para ficar devendo aí essa cifra, né, nos dias de hoje, de 90 bilhões de dólares, ele teria que trabalhar 150 mil dias para poder pagar. Então, é claro que Jesus usou ali uma hipérbole. Jesus está dizendo ali que a dívida era impagável. É isso, quando você lê a parábola do credor incompassivo, você precisa trazer para o seu coração, é que a dívida ali era impagável. É a mesma dívida que você tem com Deus, é a mesma dívida que eu tenho com Deus, e Deus colocou nas costas de Jesus, eu vou usar essa expressão, Deus colocou a sua dívida com Ele na cruz do Calvário. E Jesus pegou a dívida que você tinha e lançou na cruz e disse assim, ó, está quitado, está resolvido, está tudo liberado. Porque a dívida, a sua dívida com Deus e a minha dívida com Deus, ela é impagável. Se você vivesse 1000 vidas, se eu vivesse 1000 vidas, nós seríamos incapazes de pagar ao Pai o tanto que Ele nos perdoou. E você deve, por questão de outras instruções bíblicas, nosso tempo não vai nos permitir, mas a Bíblia também ensina que se você não perdoar, você está invocando a maldição de Deus contra a sua própria cabeça, porque foi Jesus quem nos ensinou que assim como o Pai que está no céu, assim como o Senhor nos perdoa, que nós possamos perdoar a quem nos deve. E se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se você não usar de graça e de misericórdia, Deus não vai usar com você de graça e misericórdia, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Nós vamos concluir com o último texto. Lucas, vamos agora para Lucas capítulo 17, que o João também leu para nós, versículos 3 e versículo 5. Nós já vimos por que perdoar, baseado em Colossenses capítulo 3, porque é a nossa nova natureza, porque somos da família de Deus, porque Deus nos perdoa, assim nós devemos fazer. Nós já vimos quanto a medida de perdoar, nós acabamos de ver em Mateus capítulo 18, que é ilimitado a quantidade, não tem medida para perdoar. Agora queremos ver como perdoar. A primeira coisa que Jesus ensina no versículo 3 de Lucas capítulo 17, você vai acompanhar daqui a pouco comigo, é acautelai-vos. Tenha cautela, tenha cuidado. Porque quando nós vamos tratar de assunto de relacionamento, nós precisamos ter cuidado. Não adianta você chegar para quem te ofendeu e ir lá falar para ele todo orgulhoso, eu te perdoo porque eu sou um servo de Deus, porque eu sou um cristão, porque eu sou um marido exemplar, eu sou uma esposa exemplar. Não adianta. Jesus falou, usando as palavras dele, que nós não devemos quebrar mais a cana esmagada. E você e eu, nós não devemos usar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Então Jesus está nos sugerindo a acautelar, ter cautela. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Jesus complicou um pouco mais aqui agora. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus está nos propondo ter moderação para lidar com aquela pessoa que nos ofendeu. Nós somos desafiados a criar pontes nos relacionamentos que foram quebrados. E essa palavra repreende-o aí não caiu muito bem na língua portuguesa. Talvez não tinha uma palavra muito adequada, não encaixou muito bem. Porque repreender para nós é dar um sermão, é chamar e lavar a cara. Desculpe minha expressão, mas é lavar a cara. E nós temos irmãos que são ótimos nisso. Mas a ideia
te repreender ali, a palavra mais adequada que encaixava ali, talvez a língua portuguesa não adequou bem, é chamar para o lado, é estar do lado, é reconstruir o relacionamento que foi quebrado, porque não adianta eu tentar pregar uma taxinha como uma marreta de 5 quilos, não adianta eu tentar reconciliar com você te acusando e dizer que eu só te perdoo porque eu sou cristão, que se eu não fosse cristão eu nem te perdoava. E ainda mais, quando Jesus disse isso para os apóstolos, em outras palavras, eles disseram mais ou menos assim: ah, Senhor, então não dá para nós não. Se o Senhor exige isso de nós, isso é muito para a nossa limitação. Talvez você sinta assim, eu me sinto sempre assim. Isso é muito para mim. Aumenta a nossa fé. Precisamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, para perdoar. Perdão resulta em uma restauração total. O exemplo aí, 2 capítulos anteriores, o filho pródigo. O filho pródigo ensaiou um discurso que ao voltar para casa, ele ia falar com o pai: trate-me apenas como um dos seus servos. Mas como o perdão implica em restauração, perdão liga a ponte que foi interrompida. Eu te perdoei, mas não quero nada com você. Você vai sentar aqui, eu vou sentar desse lado. Isso não é perdão. Perdão é restauração total. E na parábola do filho pródigo, o pai, quando o filho pensou em pedir apenas para ser tratado como um servo, o pai trouxe o anel, o pai deu as sandálias para os pés, o pai mandou fazer roupas festivais, o pai fez uma festa e celebrou. Então, perdão implica em restauração total. Que você possa perdoar e restaurar totalmente os seus relacionamentos que foram quebrados pela ofensa. Que você possa perdoar na mesma proporção que o seu Pai Celestial te perdoou. Que você possa restaurar o relacionamento com a pessoa perdoada na mesma proporção que o Pai Celestial reatou o relacionamento com você. Eu tenho um apelo hoje diferente. Geralmente nós fazemos apelo. Eu tenho o hábito de pedir à igreja para, tocada pela palavra de Deus, não por aquilo que eu falei, mas pela palavra de Deus, que tome a frente. Hoje eu quero fazer diferente. Claro que você não está impedido de tomar a frente se quiser, mas eu gostaria que você fizesse uma análise bem profunda no seu coração. Quem você está negando perdão? A quem você precisa perdoar? Com quem você precisa restaurar o seu relacionamento? Com quem você precisa de novo dar os vestes festivais e comemorar a restauração? Se você quiser vir à frente, fica à vontade. Mas se não, faça essa análise. Leva para o fundo do seu coração. Saia daqui com essa palavra dentro do seu coração. Quem você precisa perdoar? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma vida de vitórias, que o Senhor continue te perdoando e relacionando com você todos os dias. Deus te abençoe, Geraldo. Nós vamos ficar de pé.